Boa noite, meu querido irmão. Estamos de volta com mais um momento em que estaremos ouvindo a mensagem do coração de Deus para o nosso coração. E você é muito bem-vindo aqui comigo nessa noite de terça-feira. E quero desde já te agradecer e louvar a Deus pela sua vida, por você que tem me acompanhado ao longo de todo esse tempo aqui no canal do YouTube. E você sabe muito bem, nunca é demais repetir, esse projeto surgiu do desejo dos irmãos da Igreja Batista da Prata, quando no lockdown da pandemia de Covid a gente não podia se reunir na igreja, precisávamos fazer o culto online, assim como a maioria das igrejas. E quando foi acabando o lockdown, o pessoal foi pedindo, não termina não, pastor, continua com a live, continua com os vídeos na internet. E estamos aí. E você é muito bem-vindo. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, no meu canal, o nosso canal, aqui meu canal nada, no nosso canal, daí ó, traz essa bênção para mim, faz essa bondade, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo. O propósito desse canal não é monetizar, ou seja, não é financeiro, longe de mim isso. O propósito desse canal é levar a palavra, levar o evangelho, levar mensagens que abençoem a vida das pessoas. Se você, ao assistir essa palavra, Deus falar ao seu coração e você se lembrar de alguém, pensar de alguém que eu precisava ouvir, compartilha. Aqui embaixo tem um link para você compartilhar e mandar para essa pessoa. E tem dezenas e dezenas de palavras aí, de mensagens, de sermões, que você pode ouvir e compartilhar com as pessoas. Então, dê essa força, se inscreva no canal aqui em cima, ative as notificações e vai abençoar. Quero um projeto meu, né? Eu sou muito humilde, é de chegar a 500 inscritos. Estamos quase chegando lá, até o final do ano, 500 inscritos. Eu já percebi que pelos meus esforços, pelos meus conhecimentos, tudo que eu faço aqui nas redes sociais, eu não vou conseguir sozinho, não. Mas você me ajudando, você compartilhando, você se inscrevendo e você enviando a mensagem, enviando o canal para outras pessoas, com você, com certeza eu vou conseguir chegar cada vez mais e mais pessoas serem alcançadas por essa palavra. Tá bom? Então, você aqui é membro da Igreja Batista da Prata, sabe que esse QR Code aqui é para facilitar você a devolver seus dízimos e fazer as suas ofertas. Se você não é membro da igreja, fique à vontade. Isso aqui é um privilégio para os membros da igreja. É só abrir o aplicativo do seu celular e clicar ali que você vai poder fazer direto ou devolver o seu dízimo, fazer a sua oferta. E se você ainda está meio complicado aí com esse negócio de QR Code, tá aí então o Pix novo da igreja do Banco Cora, tá? Esse é o Banco Cora, Igreja Batista da Prata, @gmail.com. Você pode escrever ali a chave Pix e vai fazendo direto também. Bom, gente, é isso aí. Eu fico muito feliz de você estar aqui conosco. E hoje nós vamos continuar, então, a falar nessa série de mensagens sobre a carta de Tiago, que nós chamamos Provérbios do Novo Testamento, né? Provérbios do Novo Testamento, a carta de Tiago. A gente tem aprendido que Tiago, ao escrever essa carta, ele a fez com um ensino muito prático da palavra de Deus, ele fez com o desejo de que cada um de nós que a lêssemos, nos motivássemos a executar os ensinos da palavra de Deus. E eu nem tinha pensado por esse modo, mas ao longo do preparo das mensagens, ao longo do estudo da carta de Tiago, eu acabei colocando, né, tenho colocado, não sei se todas as mensagens vamos conseguir fazer assim, mas as últimas, né, a gente tem colocado, vença a sua tentação, vença a sua insensatez, e hoje você vai aprender a vencer as suas guerras, sabe aquela guerra diária, aquelas lutas diárias que eu e você, que todos nós temos. Hoje a palavra vai te mostrar, vai te ensinar como combater isso. Tá certo? Então vamos orar para lermos o texto
e partimos já para a entrega da palavra dessa noite. Querido Deus, nós buscamos a tua face agora e rogamos, ó Pai, que em nome de Jesus, o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã que está participando agora desse culto, agora desse momento, que vai ouvir a tua palavra. Abençoe sua vida, abençoe sua família, abençoe seu lar. E aquele que não está ouvindo agora, mas está ouvindo depois, ó Deus. Quem sabe se essa mensagem não está sendo ouvida depois de anos e que vai abençoar a pessoa que vai ouvi-la agora. Fica com eles, ó Deus. Fica conosco. Nos dá realmente que o teu Espírito Santo nos permita realmente que o teu Espírito Santo nos guie, nos ilumine e que fale ao nosso coração nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tá certo, então? Como eu já tinha falado para você, hoje a gente vai falar sobre vença as suas guerras de todo dia. Então, abra a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 4. Abra e, por favor, deixe-a aberta, porque a gente vai não só ler um verso, mas vamos ler alguns versos da carta de Tiago, capítulo 4, e é importante, né, que você seja um bereano, que examine as escrituras para ver se realmente o que está falando está ali na palavra de Deus. Isso é muito importante, deixar a Bíblia aberta, deixar a palavra aberta enquanto nós ouvimos a palavra, porque quando nós lemos a palavra de Deus, ela é maravilhosa, a palavra de Deus tem poder quando nós lemos. Não adianta deixar debaixo do braço, aberta na estante, não, tem que ler. Então, abra comigo em Tiago, vamos ler o capítulo 4, verso 4, para começar os provérbios do Novo Testamento, mensagens na carta de Tiago, hoje sobre o tema vença as suas guerras de todo dia. Eu quero ler para começar capítulo 4, verso 4 de Tiago, onde diz assim, eu vou ler na Nova Versão Internacional. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornem-se inimigos de Deus. Durante os dias da Guerra Fria, você vai lembrar, ou que já estudou, sabe, né, que nas décadas de 50, 60, 70, até a década de 80, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo viveu um medo chamado Guerra Fria, que era o medo da guerra nuclear entre as duas grandes potências. De um lado, os Estados Unidos, do outro lado, a chamada, e já não existe mais, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que essas duas grandes potências pudessem se degladiar, não em exércitos contra exércitos, mas através das armas atômicas, das bombas atômicas, dos mísseis atômicos. E aconteceu um fato muito preocupante naquela época. Durante aqueles dias de Guerra Fria, um jornal americano colocou uma manchete alarmante. A manchete era essa: erro de computador pôde iniciar a Terceira Guerra Mundial. E embaixo explicava aquilo que a manchete dizia. Pela segunda vez em 7 meses, um computador no Centro Nacional de Detectação de Mísseis, lá nos Estados Unidos, colocou as forças estratégicas americanas em alerta contra um ataque de mísseis russos sobre os Estados Unidos. Foi um pânico. A ideia de uma guerra nuclear era e continua sendo em si só terrível. Mas pensar que poderia ou ainda pode ser causada por um erro de computador é ainda mais perturbador. Porque computador é uma máquina, tem falhas e pode muito bem acontecer isso. Mas, amado, você como eu, nós que acreditamos no Deus da Bíblia, contudo sabemos que Deus não abdicou do seu trono e que tudo está sob o seu controle.
Deus sabe tudo o que acontece e nada pode acontecer que viole a sua soberania, a sua vontade. O bem a longo prazo que Deus tem preparado para todos que o amam não pode ser mudado, não pode ser trocado, não pode. Isto não quer dizer que não vai haver mais guerras. Há várias guerras no mundo e há uma preocupante agora. Você sabe bem, entre a Rússia e a Ucrânia. A Rússia invade a Ucrânia e há até o próprio medo de que o Vladimir Putin, presidente da Rússia, possa lançar mísseis atômicos contra a Ucrânia. Mas veja só, você como eu, nós podemos ter a certeza que Deus reina sobre todas as nações e administra e governa os assuntos do mundo. Tudo está sob o seu controle. Mas você já percebeu que desde que a humanidade foi expulsa do Jardim do Éden, ela sempre viveu em lutas? Sempre viveu em combates, sempre a humanidade viveu em guerras, quer com outras nações, quer uma guerra civil, ou seja, uma guerra dentro do próprio país, povo contra povo, quer guerras ideológicas e até mesmo as guerras, lutas, por exemplo, entre pessoas de uma mesma empresa por causa de uma promoção, gente que faz de tudo, que humilha os outros, que pisa nos outros, não mede esforços, nem dor para conseguir promoção, para conseguir subir na empresa. Guerras também nas famílias. Você já reparou que famílias que muitas vezes antes eram unidas por causa de uma herança deixada pelo pai ou pela mãe, elas entram em conflito? Enfim, onde há homens e mulheres, infelizmente, sempre vai haver lutas, batalhas, guerras. Tiago, aqui no capítulo 4, ele vai tratar justamente sobre esse tema tão perturbador, guerra. Tiago diz, começa dizendo no capítulo 4, que a fonte de todas as guerras está dentro do nosso próprio coração. Me acompanha aqui lendo o verso 1 de Tiago 4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Perceba, meu querido, a essência, o âmago do pecado, sabe o que é? É o egoísmo. Por exemplo, Eva caiu porque quis ser igual a Deus. E há muitos relatos na Bíblia que vão me mostrar ainda mais essa afirmação de que a essência do pecado é o egoísmo, é pensar em si próprio. E desejos egoístas são coisas tremendamente perigosas. Desejos egoístas nos levam a ações erradas. Tiago, ele até nos adverte que desejos egoístas nos levam, vejam só, a orações erradas. Olha o verso 3 de Tiago 4. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. A essência do pecado é o egoísmo, e o egoísmo nos leva até a fazer orações erradas. O nosso coração é o lugar onde as guerras são criadas, a estufa onde eles germinam e crescem. O nosso coração é o campo onde essas sementes de guerra dão o seu fruto maldito.
O problema das guerras, seja elas quais forem, guerra entre nações, guerra entre o mesmo povo, guerra dentro de uma empresa, guerra dentro de uma família, guerra dentro de uma igreja, guerra dentro de si mesmo. O problema das guerras, seja elas quais forem, está em nós mesmos. Por isso, hoje, nós vamos aprender com o Tiago como identificar três das guerras mais importantes que a humanidade trava e saber como evitá-las ou vencê-las. Não falo de guerras nucleares, não falo de guerras entre nações, mas a guerra que nós mesmos travamos, a guerra que eu e você travamos, a guerra que todo homem trava todo dia. E Tiago nos fala dessas três guerras mais importantes. Primeira, guerra com Deus. Olha o verso 4 de novo, vamos ler. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz o quê? Inimigo de Deus. A raiz de toda guerra, interior ou exterior, é a rebelião contra Deus. No começo da criação, nós lemos lá em Gênesis capítulo 1, havia perfeição, harmonia. Mas o pecado entrou no mundo e deu início aos conflitos, às guerras. Homem e mulher foram expulsos do paraíso e ali já começaram os conflitos, começaram as guerras, começaram as dores, começaram o egoísmo, começou a humilhação. 1 João capítulo 3, verso 4 nos diz que o pecado é a transgressão da lei. E a transgressão da lei é a rebelião contra Deus. De que maneira você pode estar até pensando agora, de que maneira um crente, um cristão, declara guerra contra Deus? Alguns meses atrás, Vladimir Putin, presidente da Rússia, declarou guerra contra a Ucrânia. Mas todo dia, muitos crentes declaram guerra contra Deus. E como? Ao ter amizade com os inimigos de Deus. Repare bem no que Tiago diz no final do verso 4. Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Tiago vai citar aqui 3 inimigos com quem não podemos ter amizade se nós não queremos declarar guerra a Deus. 3 inimigos com quem eu e você não podemos ter amizade alguma se desejamos viver em paz com Deus. O primeiro inimigo de Deus que não devemos ter amizade, que Tiago fala, é o mundo. Olha bem, volte ao verso 4, que ele diz, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Ao falar do mundo, Tiago se refere, obviamente, não ao planeta Terra, mas à sociedade humana sem Deus, com seus valores, com seus princípios e com a sua filosofia, vivendo à parte de Deus, à margem de Deus, fora dos propósitos de Deus. O sistema todo das coisas nessa sociedade em que vivemos é contrário a Cristo, é contrário a Deus. Esse sistema que rege o mundo, que governa o mundo, que governa a sociedade hoje, podemos chamar com toda certeza de um sistema anti-Deus. Por exemplo, se o mundo valoriza a riqueza, as pessoas começam a valorizar a riqueza também. Ah, como é bom ser rico. Eu quero ser rico. Faço de tudo. Faço uma guerra para ser rico. Se o mundo valoriza o prestígio, a glória pessoal,
começamos a valorizar o prestígio, começamos a buscar a glória para nós mesmos. Você sabe muito bem que há um desejo praticamente incontrolável de as pessoas se tornarem celebridades, influencers, importantes nessa nossa sociedade. E com as redes sociais isso está cada vez mais fácil e cada vez mais intenso. E as pessoas, para se tornarem celebridades, para terem prestígio, para trazerem a glória para si mesmas, custe o que custar, elas façam, elas pagam o preço, elas falam a bobagem que queiram falar nas redes sociais, para que possam aparecer, para que possam se tornar em evidência, para que possam ter prestígio, para que depois de aparecerem nas redes sociais, vão aparecer nas grandes emissoras em cadeia nacional, na televisão. Sendo assim, amados, temos a tendência de assimilar os valores pecaminosos do mundo, contrários à gloriosa santidade de Deus. Vou dar um exemplo da Bíblia agora. Abraão era amigo de Deus. Tiago 2:23 vai falar isso. Ló, sobrinho de Abraão, era amigo do mundo. Logo, acabou se envolvendo em uma guerra. E Abraão teve que salvá-lo. Está lá em Gênesis capítulo 14. E perceba algo preocupante e alarmante. O cristão vai se envolvendo ou se envolve com o mundo aos poucos. É ou não é? Essa amizade com o mundo vai aos poucos se tornando maior e crescendo, e um abismo vai se chamando a outro abismo. Primeiramente vem a amizade do mundo. Tal amizade resulta em a pessoa ser manchada, maculada pelo mundo. De modo que certas áreas da nossa vida possam receber a aprovação do mundo e não a aprovação de Deus. Quem tem amizade com o mundo passa a amar o mundo e não amar a Deus. Quem se volta para o mundo, quem vai em direção às coisas do mundo, dá as costas para Deus. João fala isso de uma maneira contundente em 1 de João capítulo 2, verso 15 e 17. Ele diz lá: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando você passa a amar o mundo, torna-se fácil conformar-se com o mundo. Romanos capítulo 12, verso 2, o apóstolo Paulo fala isso. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ainda, o resultado triste desta amizade com o mundo, deste amor pelo mundo, é ser condenado pelo mundo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 32. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. A amizade com o mundo, ela é comparada ao adultério, porque o cristão é casado com Jesus e devemos ser fiéis a Jesus. Os cristãos judeus para os quais esta carta foi escrita entendiam muito bem a imagem do adultério espiritual, pois os profetas Ezequiel, Jeremias e Oséias usaram muito bem essa ideia de adultério espiritual para repreender Judá por seus pecados. Ao adotar os costumes pecaminosos de outras nações e ao adorar seus deuses, a nação de Judá cometeu um adultério contra o seu Deus. Meu amado, não dá para ser amigo do mundo e de Deus ao mesmo tempo. Temos que tomar cuidado com as pequenas coisas, porque o mundo vai envolvendo as pessoas pouco a pouco. Perceba
Ninguém se torna um viciado em álcool do dia para a noite. Ninguém se vicia nas drogas no primeiro trago ou na primeira picada. Ninguém começa a vida de adultério num primeiro flerte. A sedução do mundo é como uma fenda. Imagina uma barragem, uma usina hidrelétrica, tem aquela barragem que segura aquele monte de água. A sedução do mundo é como se começasse uma fenda pequena naquela barragem e ninguém tomasse conta. Ninguém prestasse atenção, ninguém consertasse logo. Começa pequena, mas pode conduzir para um grande desastre. Assim é o mundo. O mundo é inimigo de Deus e quem deseja ser amigo do mundo não pode de maneira alguma ser amigo de Deus. Mas Tiago fala de um segundo inimigo de Deus que não devemos ter amizade, é a carne. A guerra contra a carne. Veja o verso 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Mas a Almeida Revista Atualizada usa a palavra carne. Nova Versão Internacional usou paixões. Mas a Almeida Revista Atualizada diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Ao falar da carne, Tiago refere-se à velha natureza que herdamos de Adão e que é propensa a pecar. A carne não é o corpo. O corpo não é pecaminoso. O Espírito Santo pode usar o corpo para glorificar a Deus, ou a carne pode usar o corpo para servir ao pecado. Quando um pecador se entrega a Cristo, recebe no seu interior uma nova natureza, mas a antiga natureza não é removida. Na conversão, nós recebemos uma nova natureza, mas não perdemos a velha. A velha natureza precisa ser crucificada, e essas duas naturezas sempre estarão em conflito. Por esse motivo, tem-se uma batalha interior de todo dia, uma guerra interior de todo dia, a guerra do espírito contra a carne contra o espírito, que Paulo fala em Gálatas capítulo 5, verso 17, é uma tremenda batalha, uma tremenda guerra. Paulo diz lá em Gálatas 5,17, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. É isso que Tiago chama de paixões que guerreiam dentro de vocês, no verso 1 do capítulo 4. As paixões carnais, os desejos carnais, nos colocam em guerra diária contra Deus. E nós devemos fugir dessas paixões. Paulo fala isso em 1 Coríntios 6,18. Fujam, olha a palavra que ele usa, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Ainda em 2 Timóteo, verso 22 do capítulo 2, ele usa o mesmo verbo. Fuja dos desejos malignos da juventude, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Amado, fugir dos desejos da carne não é um gesto de covardia, de fraqueza, muito pelo contrário, fugir dos desejos da carne é um gesto de coragem. Por exemplo, você sabe que José do Egito, ele fugiu do pecado ao fugir da mulher de Potifar. A única maneira de vencer as tentações da carne, a única maneira de vencer a guerra contra a carne é fugindo. Fugindo do lugar, fugindo das circunstâncias, fugindo das pessoas. Não é sem razão que Paulo nos ensina em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 22. Afastem-se de toda forma do mal, como diz a NVI, e a Almeida Revista diz, abstende-vos de toda aparência do mal. Se uma coisa tem aparência do mal, fuja, afaste-se. Porque a carne luta contra o espírito luta contra a carne todo dia. É uma guerra diária. E a melhor arma que você tem para fugir, para vencer, é fugir. Viver em função da carne entristece o Espírito de Deus que habita em você.
É o que Paulo fala, que Tiago fala em capítulo 4, verso 5. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Deus te ama dessa maneira que nós não entendemos, dessa maneira incomensurável, que não se pode medir. E quando nós perdemos a guerra de todo dia para a carne, nós entristecemos o Espírito de Deus. Pois assim como o mundo é inimigo de Deus Pai, a carne é inimiga de Deus Espírito Santo. Deus por nós tem um zelo santo, amoroso, como por exemplo o marido tem com a esposa e a esposa tem pelo marido. O Espírito em nosso interior guarda com grande zelo o nosso relacionamento com Deus e se entristece quando pecamos contra o amor de Deus. Viver de modo a agradar a velha natureza significa declarar guerra contra Deus. Romanos 8:7 diz isso. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Não declare guerra contra Deus, satisfazendo os desejos, as paixões da sua carne. Permitir que a carne controle a mente é perder a bênção. Permitir que a carne controle a mente é perder a comunhão com Deus. Abraão tinha uma mente espiritual, andava com Deus, desfrutava paz. Ló tinha uma mente carnal, desobedecia a Deus, experimentava guerras. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Romanos capítulo 8, verso 6. O Espírito de Deus habita em nós e anseia por nós com zelo. Ele não nos divide com ninguém. Você e eu estamos casados com Cristo. Você levaria Cristo para um cassino? Você levaria Jesus para uma boate? Para um show do mundo? Você levaria Cristo para uma intimidade sexual fora do seu casamento? Você assistiria com Cristo um filme pornográfico? Claro que não. Mas quando satisfazemos o desejo da carne, é isso que acontece. Terceiro e último inimigo, caminhando para o final. Terceiro e último inimigo de Deus, que Tiago nos adverte aqui, que não devemos ter amizade, esse você sabe muito bem, é o diabo. Olha o verso 6 e 7. Mas ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Você pode pensar agora, depois que eu falei sobre ter amizade com o diabo, pensar o seguinte, pastor, isso é fácil. Quem em sã consciência quer ter amizade com o inimigo das nossas almas? Quem, bom da cabeça, quer ter um relacionamento com o acusador? Quem que quer viver direito, em paz, quer dividir a sua vida com o devorador? Infelizmente, tem muita gente por aí que faz assim. Pior, tem muito crente por aí que faz assim. Preste atenção, meu amado, que ao não fazermos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, ao não buscarmos comunhão com Deus, ao não buscarmos santidade, acabamos sim fazendo amizade com o diabo. Entenda isso. O mundo está em conflito com Deus. A carne luta contra o espírito. E o diabo opõe-se a Jesus, o Filho de Deus. Satanás é orgulhoso de natureza. E é isso que ele usa como uma das suas principais armas na guerra contra os crentes. Porque Deus deseja que sejamos humildes e Satanás deseja que sejamos orgulhosos. Lembra que a serpente falou para Eva, vocês serão como Deus, e ela caiu nessa palavra, nessa promessa. Deus quer que sejamos dependentes da sua graça, da sua misericórdia. Mas o diabo quer que sejamos dependentes de nós mesmos. Você não precisa depender de Deus, não. Faça o que quiser. A vida é sua. Satanás é o autor de todos os empreendimentos espirituais que procuramos realizar por conta própria. Satanás gosta de inchar o ego e de encorajar o crente a fazer as coisas à sua maneira. Apesar das advertências de Jesus sobre os planos do inimigo,
Pedro caiu em uma armadilha, puxou a sua espada, tentou realizar a vontade de Deus a seu modo, causou grande confusão. Um dos problemas da igreja hoje, um dos problemas das igrejas de hoje, é o número excessivo de celebridades e o número muito pequeno de servos. Há muitas celebridades e falta servos. Os obreiros cristãos são tão exaltados que sobra pouco espaço para a glória de Deus. Há muito orgulho, muita soberba, muita empáfia, muita jactância e nenhuma humildade, nenhuma subserviência. O ser humano, meu amado, eu e você, nós não temos coisa alguma de que se orgulhar. Não há bem algum em nós, e não sou eu que falo isso. Paulo, em Romanos capítulo 7, verso 18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Mas quando cremos em Cristo, Ele coloca em nós aquela coisa boa que nos transforma em filhos de Deus. 2 Timóteo 1,14 diz: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Você, quando crê em Cristo, você faz inimizade com o mundo, inimizade com a carne, inimizade com o diabo e deixa o Espírito Santo governar. Concluindo, nós aprendemos com Tiago aqui 3 inimigos que desejam afastar-nos de Deus: o mundo, a carne e o diabo. Esses inimigos são resíduos de nossa vida antiga de pecado. Efésios capítulo 2, verso 1 e 3 diz isso. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Meu amado, minha amada, glória a Deus, que o Senhor Jesus Cristo nos libertou do mundo, da carne e do diabo. Mas fique atento, eles continuam todo dia a guerrear contra a gente, a nos atacar. E como vamos derrotá-los? Como vamos vencer esta guerra de todo dia? Como ser amigos de Deus, inimigos do mundo, da carne e do diabo? Tiago dá 3 instruções a fim de que tenhamos paz no lugar de guerra. Tiago nos informa que Deus está incansavelmente do nosso lado. Ele sempre nos dá graça suficiente para vencer. Mas a graça de Deus não nos isenta da responsabilidade. A graça não nos isenta da obediência. Quanto mais graça, mais obediência. Nos versículos de 7 a 10, há vários mandamentos para obedecer. E aqui Tiago menciona 4 atitudes que podem nos dar a vitória: submissão a Deus, resistência ao diabo, comunhão com Deus e humildade diante de Deus. Eu quero terminar essa palavra lendo esses 4 versículos de Tiago 4. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Vivendo assim, meu amado, com certeza, você vencerá todos os dias, as suas guerras contra esses inimigos de Deus. Que o Senhor te abençoe
grandemente e que você possa vencer as suas guerras pelo poder do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao final de mais um momento da Palavra de Deus e eu quero agradecer você mais uma vez, né? E se você chegou aqui, eu lembro de novo, se inscreve no canal, dá essa força, compartilha, me ajuda aí. Eu sempre coloco também perto do final 2 links, eles aparecem aqui assim do lado, para você ver as mensagens antigas se você ainda não viu, e nos ajude aí, tá bom? Então vamos orar para terminarmos. Muito obrigado pela sua presença. Que o Senhor possa te abençoar grandemente. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, nossa amiga esperança, e as consolações do Espírito Santo repousem sobre cada irmão e irmã, cada um que ouviu essa palavra agora e vai ouvir no futuro, desde agora e para todo sempre. Amém, amém, amém. Muito obrigado mais uma vez, meu querido. Uma noite feliz, uma noite de paz e até terça-feira que vem, se Deus permitir. Boa noite.